Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Papo com Futebolês, aqui sempre alto nível, com convidado sempre muito especial. Um papo muito bom, bacana, cheio de informações, também histórias engraçadas. E hoje, para manter essa média de alto nível, a gente está recebendo nada mais, nada menos do que o diretor de futebol do Ceará, né? O Haroldo Martins, que estará com a gente aqui conversando sobre essa reta final de ano da equipe do Ceará. Tem disputa pelo acesso, né? Tem uma série de jogos aí decisivos. No dia da gravação ainda faltam 4 jogos para o Ceará fazer. E tudo que o torcedor do Ceará quer saber, quer conversar, a gente vai tentar bater esse papo com o Haroldo hoje. Caião, tudo bem? Tudo ótimo, Renato. Mais um Papo com Futebolês da segunda temporada. Agradecer já de imediato a disponibilidade do Haroldo de vir falar com a gente, porque é mais uma semana decisiva para o Ceará. Domingo tem um jogo contra o Avaí. A preço da hora, mais de 15 mil pessoas já garantiram o ingresso. Nós estamos gravando na terça-feira, então certamente Castelão lotado no domingo. E vamos falar não só do que foi o planejamento desse ano, mas da esperança do Ceará conseguir romper nessa reta final e conseguir entrar no G4. É isso aí. Nós estamos gravando aqui nos estúdios na Vega da TV Jangadeiro, esse estúdio bonito, bacana para receber bem os nossos convidados. Haroldo, tudo bem? Você tá tranquilo nessa reta final? Como é que está seu coração aí nessa empreitada do Ceará até o final do ano? Agradecer demais você ter aceitado o nosso convite. É um prazer, é sempre bom levar boa informação ao público, falar sobre o Ceará também é sempre prazeroso. Estamos tranquilos, estamos fazendo o que tem que fazer, a gente está trabalhando todo dia, vendo o trabalho acontecer, e isso dá a sensação não só do dever cumprido, de estar vendo acontecer o que a gente planeja, mas de ter segurança no porvir, não de garantir um resultado, porque é futebol, é jogo, é disputa, né? Há adversários, mas a gente sabe que há potencial para brigar por esse acesso. A gente, normalmente, quando a gente grava o podcast, normalmente a gente fica mais frio, né? O assunto fica mais para depois, só que com você já vai ser pay buff. A gente grava e já, né, o programa vai ao ar na sexta-feira, às vésperas de um jogo decisivo contra o Avaí na Arena Castelão. Então, é óbvio que não tem como a gente começar esse bate-papo sem a gente falar disso, né? O Ceará vem de uma vitória importante contra o Paysandu, tem agora o Avaí pela frente. Como tem sido, eu sei que você falou que está tranquilo, com a sensação de dever cumprido, mas como tem sido esse dia a dia pré-decisões que vem aí pela frente? Bom, desde o começo do ano, não é só agora, a gente tenta manter sempre um grupo focado, um grupo engajado. Desde a formação desse elenco, a gente pensou nisso, num mental diferente, num cognitivo alto. Isso faz com que o grupo tenha facilidade de manter um foco. A gestão de grupo é importante para isso. A gente não pode ter um grupo nem curto demais, nem inchado demais, porque isso não deixa ninguém fora. Nosso elenco praticamente quem não é relacionado é quem está lesionado, suspenso, enfim. Isso faz com que esteja todo mundo focado. E está todo mundo dessa forma. Todos que fazem o futebol do Ceará estão agindo dessa forma. De quem está no campo e de quem está fora do campo. Todo mundo está com foco. A gente termina o jogo do Ituano já pensando forte no jogo seguinte. A gente teve uma derrota no jogo do Santos, mas o vestiário pós-jogo do Santos já é de engajamento, de vamos para a próxima, vamos ganhar, estamos na briga, e é assim que tem sido feito. Todo mundo tem noção do quão importantes são os jogos. Esses 2 jogos em casa são fundamentais, a gente precisa ganhar, né? E todo mundo tem a exata noção, a exata importância disso. Premiações, a parte financeira disso já é estabelecida desde o começo do campeonato, é tudo muito bem organizado, eles já sabem tudo que é planejado, e a gente passa sempre, claro, embora eles mesmos, a gente tem um grupo bom nesse sentido, eles se cobram, eles se colocam a importância disso, mas mesmo assim a gente faz, e está todo mundo muito bem engajado nessa missão que a gente tem. O Ceará passou 2 anos de muita estabilidade. 22, um ano da queda. 23, um ano de uma Série B muito aquém. Esse ano o time está disputando, está brigando, está tudo. E eu vejo mais ao caso nessa história que você falou, que o grupo é muito fechado, muito montado, muito dentro da realidade que vocês queriam, de perfil de jogador. O Lucas falou a mesma coisa quando esteve aqui. E deu uma instabilidade que até o Ceará não tinha. Gosta ou não, o Ceará vinha de 2 anos com 4 treinadores por temporada. Esse ano foi só uma troca do Mancini por Condé. Não é o mundo ideal é que você comece e termine a temporada, mas ajustes podem ser feitos e os resultados provaram que a escolha foi correta, o time cresceu. Como é que era a grande lição desse time, independente de subir,
Porque, como você falou, não dá para garantir resultado em forma alguma. Para os próximos anos, é que dá para fazer a coisa mais organizada, não se perder como o Ceará se perdeu nos últimos anos, Haroldo? Bom, a gente chegou ali no final de novembro, acho que 27 de novembro, se eu não me engano, para começar a planejar esse trabalho, começar a montar ou remontar um departamento, começar uma remontagem de elenco. A gente trocou aí mais de 70%, renovou mais de 70% no elenco. Já encontrei uma comissão técnica contratada. A atual comissão técnica, na verdade, foi a nossa primeira contratação de comissão técnica, né? Sim. Mas a gente teve que fazer tudo isso de uma forma emergencial, rápida, porque não tinha tempo a perder, e com a pressão de ter que ganhar o estadual em seguida, contra um adversário que tinha uma folha mais do que o dobro da nossa. Enfim, mas a gente tinha que fazer. O cenário era esse. A gente já lidava com a pressão do externo, de frustrações, como você vem dizendo, de anos de resultados esportivos ruins. Mas era o cenário que a gente tinha que trabalhar. Inclusive, na contratação do Lucas, que você citou, por exemplo, do Lucas Drubsky, na proposta que é enviada a ele, já vai todo o cenário do clube. As coisas positivas que o clube tinha e as coisas negativas, que era esse cenário de instabilidade, a pressão política, o momento de frustrações desportivas. Era o cenário que a gente tinha que lidar. A gente nem pode fugir do cenário, porque a gente vai estar se enganando, nem pode fugir da responsabilidade, que é não entrar nessa cadeia de frustrações. Enfim, a gente faz o que tem que fazer. A partir daí, a gente pensou em criar uma estrutura que todo clube minimamente organizado precisa ter no futebol. A gente partiu desse ponto, fizemos isso. Eu já tinha idealizado o funcionamento do que eu considero como pertinente para o departamento de futebol. Colocamos isso em prática. A minha primeira ligação para o Lucas Drubsky, por exemplo, eu já descrevi tudo que eu pensava que deveria acontecer, como os departamentos que compõem o departamento de futebol deveriam funcionar, porque na minha função eu controlo isso a partir do executivo. Então, ele tem que estar muito bem sintonizado com isso. Felizmente, foi uma boa escolha. A gente conseguiu implementar diversas coisas. Atingimos essa estrutura mínima organizacional que a gente precisava. E, a partir daí, a gente evoluiu. Já a montagem do elenco feita dentro dessa estrutura, a gente fez com diretrizes mesmo, com parâmetros. E, tecnicamente, a gente não fugiu com nenhuma contratação desse protocolo que a gente estabeleceu. Isso não garante que a gente acerte 100%, a gente erra também, isso não garante 100% de acerto, mas a gente diminui a quantidade de erros. É um processo recém-implementado, então ele tende a ter aprimoramento se tiver continuidade, mas a gente está falando do momento lá de novembro, dezembro e janeiro. Hoje, por exemplo, dentro dessa parte de inteligência do Ceará, o Ceará evoluiu a um ponto de ter algoritmos e soluções próprias. A gente dá pesos diferentes às ligas que a gente considera que deva ter peso diferente. A gente vê atletas com um algoritmo que o filtra dentro do que a gente quer, de parâmetros que o Ceará estabeleceu para o Ceará. Ou seja, a gente não enxerga o número frio simplesmente do atleta, um jogo que está tagueado lá com o sistema. A gente já avançou muito disso, muito. A gente tem cientistas de dados que desenvolve isso permanentemente com o clube. A gente avalia, inclusive, dentro dessas soluções que a gente tem, o potencial que a gente tem dentro de um campeonato, o que a gente poderia ter feito e não fez, o que a gente tem potencial para fazer. Mostra para a gente ali erros, seja numa montagem de elenco, seja de dentro da disputa que a gente precisa corrigir. Enfim, a gente não se contentou em fazer o mínimo que precisava. A gente avançou nesse ano. Ano que vem, provavelmente eu não estarei no clube, mas quem vier para o meu lugar vai encontrar um departamento estruturado e organizado. Hoje, dentro da estrutura que o Ceará tem, eu acredito que falta um profissional, talvez, que é um coordenador de saúde e performance, mas por questões orçamentárias, isso tem que ficar para o próximo ano, mas talvez essa seja a única figura que falta. De resto, hoje o Ceará conta com um departamento de futebol que funciona nas suas diversas sessões, com corpo técnico de alto nível e com profissionais que tendem também a ficar cada vez melhores ao ponto em que esse trabalho vai evoluindo, né? Então, quanto a isso, me sinto muito satisfeito. Isso refletiu, isso tudo que eu estou contextualizando aqui, refletiu na montagem do elenco. Por exemplo, dentro desse nosso elenco, a gente deve ter uns 8 ou 10 ex-capitães.
em outros momentos da vida, da carreira deles. E isso faz com que a gente traga para dentro do nosso elenco atual um perfil de mental forte, de lideranças, enfim, e que a gente consegue estabilizar a parte anímica do elenco durante o ano todo. Vejam que, mesmo nos nossos momentos de crise técnica, a gente teve esses momentos, por exemplo, aquele período na Série B contra Ponte, Brusque, Sport, uma sequência muito ruim do Ceará, mas o grupo não se desestabilizou. Ali era um momento que, se a coisa não fosse recuperada rápida, talvez o trem saísse do trilho e fosse difícil recuperar. E foi ali que vocês detectaram e trocar de treinador também, né? Mas não só pelos resultados. Aí é que está a grande diferença, eu acho. Assim, diferença não, que é uma palavra que parece estar fazendo uma comparação com outros trabalhos. Mas, assim, um ponto diferencial. Certo. O que torna esse trabalho diferente e faz com que ele precise ser mantido. A gente não trocou uma comissão técnica por resultado, simplesmente. A gente não estava vendo isso. É claro que quem está fora, vocês, por exemplo, vocês não estão vendo o dia a dia, os treinos, o ambiente interno. Vocês têm uma opinião formada superficialmente, com os elementos que dispõem, e, a partir daí, vocês formam convicção e levam isso ao público. Isso é normal, vocês lidam com a informação que dispõem. A gente está no dia a dia. Eu, por exemplo, pessoalmente, acompanho todos os treinos do Ceará. Todos. Porque eu tenho um corpo técnico, mas eu preciso extrair a minha convicção daquilo. Eu acompanho o dia a dia. Eu faço um tete-a-tete com os membros da comissão técnica. Eu tenho contato com atletas. Junto com o meu corpo técnico, junto com o meu corpo de gestão, com o executivo, com o coordenador técnico, com o Ricardinho, que é o assessor, a gente tira conclusões daquilo. E a gente concluiu naquele momento que o que vinha sendo feito no dia a dia acabou gerando aqueles resultados. Mas é esse primeiro elemento aqui que a gente precisava consertar. Era um melhor trabalho de campo que a gente buscava, um melhor rendimento. Enfim, não é simplesmente ganhar ou perder. Porque, por exemplo, mesmo com a atual comissão, nós fizemos um jogo excelente, a meu ver, um de excelente nível técnico, que a gente perdeu contra o Mirassol. Sim. Então, não é só questão de ganhar ou perder, né? Mas, naquele momento, a gente verificou que havia uma necessidade da troca e, em consequência de toda essa organização que eu descrevi para vocês, a gente contrata uma comissão técnica em 1 dia e meio. A gente fez uma contratação de uma nova comissão técnica em 1 dia e meio. Porque, para a gente fazer uma troca, não basta constatar que precisa trocar. Claro. Eu tenho que acertar um timing. Quem você está indo um trazer timing. também. Tenho que ter alternativas, porque, opa, eu tenho aqui um alvo. E se ele não topar, eu vou ficar na mão dele? Claro. Aí eu fico sem treinador? Tenho que buscar deixar um interino até não sei quanto tempo para ver se dá certo? E aí vai trazer um cara que não tem o perfil que você gostaria só porque ficou sem treinador? E não sei se o Ceará já fez isso em outro momento, mas dessa vez eu garanto que foi feito. O treinador que a gente contrata, a comissão técnica, ela foi previamente estudada, o encaixe dessa comissão no nosso elenco. A gente sabia que a forma com que o Léo Condé tende a jogar, a forma com o perfil de atletas que ele gosta de trabalhar, se encaixaria com o que a gente tinha. E por isso a gente foi no Léo Condé, foi o único que a gente abriu negociação. A gente tinha uma alternativa, que a gente nem chegou a abrir negociação, mas a gente foi, a meu ver, num alvo certo. A gente conseguiu acertar esse tiro. E houve um encaixe rápido. O jogo do Santos, que é a estreia dele, efetivamente, por exemplo, assim como o do Mirassol, não era um jogo para o Ceará perder. Aconteceu. Os dois primeiros jogos, as duas derrotas, né? Aconteceu. Contra o Paysandu também fizemos um bom jogo, principalmente no segundo tempo, mas é futebol, né? Futebol, tudo pode acontecer. Ô, Haroldo, essa sua primeira fala, ela já abre um leque muito grande, porque uma das próximas perguntas aqui que eu tinha relacionado, inclusive, tinha a ver com essas melhorias do departamento de futebol. E como você bem falou, a gente acompanha o Ceará, mesmo que de fora, mas acompanha há muito tempo, né? Inclusive, nesses últimos anos todos, o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo até então, até aquele ano de 2020, a melhor campanha de um time cearense, um time realmente indo muito bem no campeonato. Mas me parece que é pesado, talvez, dizer assim... talvez terra arrasada seja um termo que não é o mais propício. Mas parece que não havia tanto profissionalismo, eu vou falar dessa forma, no departamento de futebol do Ceará. E me parece que, diante de todo o cenário político, todo o turbilhão de coisas financeiras, econômicas, do prejuízo da queda, o maior gap do Ceará era, de fato, o futebol. E talvez a sua grande missão, né, e você tem falado isso reiteradamente em outras entrevistas, era blindar tudo isso para poder dar segurança ao futebol.
Que melhorias especificamente foram essas, assim, no departamento mesmo, assim, contratação de pessoal, além dos processos que você já comentou aqui? E um processo, ele também demanda tempo, ele também demanda uma fixação mais permanente. A sua saída, você falou aqui, talvez eu não continue no time ano que vem. Você não repensa essa possibilidade de forma alguma em prol dessa continuidade desse processo? A segurança de que esse processo tão bem elaborado vai permanecer mesmo sem você lá? Bom, vamos lá. Realmente é um cenário complicado, né? E a gente estava ali, está tentando criar uma nova cultura com esses novos processos, enfim. O presidente, o João Paulo, por exemplo, assume o clube pós-rebaixamento para um mandato tampão. É muito difícil. Isso é muito difícil. Acho que pouquíssimos têm coragem de fazer o que ele fez. É muito difícil. O Ceará é uma estrutura muito grande, uma máquina grande, com orçamento grande, com repercussões grandes de tudo que acontece. Qualquer passo pode gerar uma consequência positiva ou negativamente de grande impacto. É muito difícil gerir isso num momento de furacão. Ele assumiu no olho do furacão do pós-rebaixamento. E uma saída não planejada, não programada de um presidente faz com que o clube tenha que antecipar vários compromissos, enfim, e tal. É uma batida de carro que precisa ser corrigida imediatamente para o carro estar pronto daqui a 2 dias para funcionar de novo. É difícil gerir isso tudo. Então, o clube, dentro desse cenário, vai para um 2023, onde não teve o resultado esportivo, embora tenha sido campeão da Copa do Nordeste, e como foi mal na Série B, acaba se esquecendo desse início bom, mas há um título que não pode ser esquecido. Há também uma figura aí, a meu ver, de muita coragem, que é o ABC, que assume naquele momento, que depois, como o clube tem um mau desempenho na Série B, leva muita pancada depois, mas eu faço questão, já fiz isso logo quando eu cheguei, de defender, de mostrar o quão difícil é isso e quanta coragem é necessária para assumir uma missão dessa. O clube, a meu ver, e eu vou falar apenas porque repercute esse ano, fez alguns movimentos ano passado complicados, que geraram repercussão, geraram problemas para esse ano, como 2 negociações ali numa reta final de janela da Série B, que acabaram gerando problemas financeiros para esse ano. Mas a gente, como eu disse lá no começo, é o cenário. Eu não tenho como fugir dele. Eu acho que a principal virtude de quem quer lidar com o futebol é ser resiliente. A situação é, você tem que se adaptar rápido e achar uma solução. Não importa o que aconteça. Bem aqui teve um revés. Você vai ter que se adaptar e achar uma solução. Não adianta chorar, não adianta apontar culpado. Aliás, o futebol adora, o futebol em geral, não só no Ceará, adora apontar culpado ou um herói, um vilão e um herói. Adora. Mas a gente não pode viver disso. A gente tem que achar soluções. A gente tem que trabalhar por soluções, não por problemas. Não dá para viver de problemas, tem que viver de soluções. Estruturamos o departamento. Creio que esse é o caminho. Já tinha dito para o presidente, mesmo antes de ir ao futebol, acho que esse é o caminho para o Ceará virar essa chave em relação ao futebol. Isso poderia ter acontecido, sim, enquanto estava na Ceará, enquanto tinha um orçamento maior para fazer isso, mas não aconteceu e também não adianta ficar olhando para trás. Tem que olhar para frente. Não pretendo estar no Ceará no que vem. Eu tirei 1 ano da minha vida para me dedicar ao Ceará, mais uma vez. Já fiz isso em outros momentos. Mas o Ceará não enche barriga. Eu preciso trabalhar. Eu preciso me dedicar às minhas coisas. Mesmo que o Ceará remunerasse o dirigente estatutário no teto do que pode remunerar, ainda não é um valor suficiente para a gente abdicar do trabalho. Eu tento conciliar o Ceará com o meu dia-a-dia profissional. Não é fácil. Eu tenho uma empresa que tem estrutura suficiente para isso. Eu tenho uma equipe de 34 pessoas que me dão suporte para que eu possa dedicar parte do meu dia ao Ceará. Mas, mesmo assim, eu obviamente, deixo de ganhar dinheiro nesse momento, deixando de botar o leite das crianças em casa, né? Mas é válido. Paixão não se explica, essa parte sentimental, só quem sente é que sabe, o tanto que a gente se satisfaz em se dedicar àquilo. O pessoal profissional, por exemplo, do futebol, tem dificuldade de compreender como é que você se dedica. Você é genérico, certo? Não é especificamente a mim. Como é que alguém se dedica sem ter uma remuneração a isso? Como é que pode? Porque, assim, justifica-se para o olhar profissional porque ele está tendo uma remuneração boa. Então, justifica toda a pressão, toda a coisa. Às vezes a gente escuta aquele comentário externo ferino que vocês sabem, tem nada a ver isso aqui, mas eu estou recebendo um salário bom, isso aqui eu passo por cima.
E eles não entendem como é que... Mas tu não tá ganhando nada para estar aqui. Eu estou ganhando satisfação pessoal. Estou construindo uma história para meus filhos curtem demais. Minha família, para minha família, o Ceará é muito mais do que torcer. A gente tem uma história pessoal muito de maior dimensão em relação ao Ceará. E assim a gente vai, né? Mas eu preciso retornar para a minha vida. Mas quero deixar um legado, e esse legado é esse departamento estruturado e com uma estrutura que alguém chegue e possa tocar, e possa aprimorar. Não sou insubstituível, não me arvoro de ser o grande conhecedor, a melhor pessoa para estar ali. Eu acho que tem outras pessoas capacitadas e acho que partirá quem assumir de um ponto bem mais à frente do que eu assumi. E poderá aí aprimorar o que está sendo feito, construir, evoluir, enfim, a vida é assim, a gente vive de evolução. Então, as eleições 2024, Haroldo não vai pleitear essa... Eu sou inelegível pelas regras estatutárias do Ceará, eu não sou conselheiro do clube, intencionalmente eu não sou conselheiro, há 2 gestões do conselho eu já resolvi que eu não gostaria mais de participar disso, já tinha me dedicado muito tempo ao Ceará. A gente está falando aí desde o final de 2005, eu dedico parte da minha vida ao Ceará, e chegou a um ponto, principalmente depois da minha saída ali, em 16, tá bom, já deu. Eu acho que a gente tem que entender finais de ciclos. Entendi que aquele era um final de ciclo, eu me afastei do clube, já nem participei do conselho, embora tenha sido convidado, o Evandro Leitão, inclusive o parabenizo pela eleição, me convidou na época e eu resolvi que prefiro não participar nesse momento e fiquei fora do conselho por 2 mandatos, 3 presidentes seguidos, né? Por isso eu não sou conselheiro atualmente. Por isso eu não posso me candidatar a nada, mas também, se eu fosse conselheiro, também não iria me candidatar. Não tenho esse planejamento, não. Não teria esse planejamento. Mas eu não falo nem de ser candidato, tudo, até porque isso veio à baila, porque o João Paulo uma vez citou o seu nome como possível sucessor. Eu falo mesmo na gestão de diretor de futebol. O Ceará sobe, missão mais do que cumprida, não tem possibilidade de você ficar para o ano que vem? Não pretendo. E acho, inclusive, que essa pergunta nem é... subiu, então você tem que continuar? Não, deveria... estou falando que é a satisfação nem pessoal acho que você estava falando. Nem acho que deveria ser assim. Minha satisfação pessoal é de ver o Ceará bem. A avaliação do trabalho feito, eu concordo contigo. Isso. É olhar para trás, subindo ou não, o negócio aqui foi Se a gente subir, espero que aconteça, acho que a gente tem potencial para isso. Mas mesmo se não subir, eu tenho satisfação de ter construído um trabalho ali e saber que esse trabalho está estabelecido para uma evolução do Ceará. É o bem do Ceará que se busca. Quem fez, não importa. O importa é o que foi feito. Quem fez, passa. A gente passa. O clube fica. Né? A gente precisa que esse trabalho, a meu ver, haja um progresso em relação a ele. Se comigo ou semigo, não importa. Você falou da dedicação que tem que dar de abrir mão de coisas do aspecto da vida pessoal. Você foi diretor de futebol lá em 16. Depois a gente pode até entrar no papo do que é que não deu certo, o que é que você gostaria, mas acaba entrando nessa história porque quando você assumiu ano passado, você falou meio que assim, as coisas vão ser agora do meu jeito. É claro que o meu jeito, quando é uma organização do tamanho que é o Ceará, nem sempre você vai conseguir fazer, você vai se adaptar aqui e acolá. Mas... Era a hora certa de você assumir? Você acha que a diferença de tempo, agora você conseguiria implantar algo que não deixaram você implantar lá em 16? Não sei se era a hora certa, mas eu acredito que seja. Eu acho que as coisas, a não ser as que a gente precipita, acontecem na hora certa. Eu acho que é assim que Deus age na vida da gente. Eu penso exatamente dessa forma. Quando a gente não espera o tempo de Deus, acaba havendo precipitação. Mas quando é o tempo de Deus, as coisas tendem a dar certo. Penso assim. Se a gente faz a nossa parte, evidentemente, né? Naquele momento ali, o clube me demandou, o clube me buscou, o presidente me demandou e eu não achei justo nem leal que eu não atendesse. Eu já disse em alguns momentos isso, o João Paulo é o 5º presidente com que eu convivo em gestão e sempre fui leal com todos eles. Mesmo no momento dessa minha saída, por exemplo, na época que o Robson era presidente, lá no primeiro ano dele, e mesmo havendo desentendimento ali, nunca se ouviu uma palavra minha publicamente sobre isso, porque eu não vou ser desleal com quem está à frente do clube. Se o presidente está bem, o clube está bem. Tem que ser assim. Então, não tem sentido eu sair atacando. É como eu penso que é o correto e é assim que eu ajo. E no momento em que o presidente vai a mim e diz, estou precisando, será que está precisando de você e tal, eu não ia deixá-lo na mão. Como não fiz com os demais. O Evandro, por exemplo, em 2014,
me fez um convite para ir para o financeiro, na época lá. E só, eu confio em você, tem que ser você. Eu atendi. E assim como eu fiz com o Eugênio Rabelo quando foi para o jurídico, assim como fiz no outro momento com o Robson quando foi para o futebol, eu estou à disposição do Ceará. E também do presidente, porque é uma figura exposta. Não é todo mundo que tem o peito de sentar na cadeira lá e tomar as decisões, algumas impopulares, outras populares, mas, enfim, precisa de muita coragem para aquilo, e eu acho que é papel de quem gosta do clube apoiar para que o clube esteja bem. Não é para o presidente estar bem, é para o clube estar bem. Se o presidente está bem, é porque o clube vai estar bem. É algo sempre consequente. É assim que eu raciocino sobre o Ceará, né? Mas não me vejo no Ceará no que vem, não. Como tem Subindo ou não subindo, enfim. O Haroldo, como tem sido, você está falando do João Paulo especificamente, como é que tem sido essa relação com ele, né, desde o começo do ano, desde a sua chegada, né, a carta branca, como é que foi esse bate-papo, se isso de fato aconteceu, como aconteceu, porque eu sei que é um assunto delicado, né, ele, em outras palavras aqui no nosso vocabulário, ele apanhou bastante ao longo do ano, virou um para-raio de tudo de ruim que acontecia no clube. O que era para o Robson acabou vindo para o João Paulo por consequência natural. Natural que eu digo nesse processo né, troca de poder e de alvo de crítica, né? Parece que canaliza ali para alguém e o João Paulo acabou sendo essa pessoa. Como é que foi essa relação com ele nesse período? E eu imagino que também, além do desafio de montar o time, de comandar a comissão técnica, um dos seus trabalhos foi ter as costas largas para suportar essa pressão toda em cima do João Paulo, da política do clube, no elenco. A gente conversou um pouco com o Lucas aqui sobre isso, inclusive foi o Lucas que fez a abertura desse estúdio aqui também. Como é que foi esse processo de segurar as pontas e deixar o elenco seguro de tudo que estava sendo prometido, a questão financeira, a questão de pressão, do apoio do torcedor? Conta um pouquinho desses bastidores do seu papel também em relação a isso. Essa carta branca não é exatamente a expressão, porque parece que você faça tudo que você quiser e não é assim que funciona. Sim. O João Paulo é o presidente do clube. Mas a gente precisa... O Ceará tinha um problema enraizado. Havia uma confusão entre as funções de presidente e diretor de futebol, que são funções diferentes, com atribuições diferentes, e que estavam confusas. O presidente precisa comandar o clube num âmbito estratégico. Todo o clube, não só o futebol. Se o presidente se dedica muito ao futebol, outras áreas do clube vão ter deficiência. Então, ele precisa se dedicar ao clube como um todo. Essa é a função do presidente. O diretor de futebol, sim, tem que ter foco no futebol. E esse é um dos primeiros pontos em que a gente estabeleceu ali um princípio com o João Paulo, né? Na nossa conversa sobre aquele momento, sobre assumir esse cargo, eu coloquei condições para ele, que é esse desenvolvimento de um trabalho profissional. Quando se fala de um trabalho profissional, não é simplesmente atuar com profissionalismo, de eu vou fazer aqui o que eu entendo que é certo, isso é o profissional, e eu vou ter resultado. E o futebol é assim, se o resultado desportivo vem, olha aí que trabalho lindo, profissional, atuação profissional. Se não vem, trabalho ruim, elenco mal formado, e nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Você pode estar tendo um bom trabalho ali e o resultado desportivo não acontecer. Isso pode acontecer. Mas o que eu falo sobre profissionalismo é ter realmente profissionais remunerados nas funções em que devem estar e inseridos no processo do clube. De que adianta eu ter um departamento de inteligência que esteja lá estabelecido, com bons profissionais, se ele não está inserido nas decisões, no processo decisório do clube? Não vai acontecer nada. Ele está ali simplesmente recebendo o dinheiro do clube. É gastar dinheiro à toa. Então, o que eu disse para ele... Precisamos ter um departamento de mercado forte, mas principalmente inserido no processo decisório do clube. E é assim que a gente tem feito com esse departamento e com qualquer outro. Por exemplo, surge um equipamento que o departamento médico entenda que é essencial para o momento. O clube tem que fazer esforço em entregar aquele equipamento. Porque, senão, depois, isso gera mais tempo para a recuperação de lesão, e aí isso impacta no resultado esportivo. Quando eu cheguei lá, por exemplo, havia deficiência com 3 equipamentos. Eu pedi para eles, me deem em ordem de prioridade o que a gente precisa. Primeiro esse, depois esse, depois esse. E aí, atacamos o primeiro, matamos. Que é um equipamento que trata, por exemplo, tendinite e fascite plantar, que a gente teve esse ano e com a recuperação acelerada por causa desse equipamento. E à medida em que havia possibilidade financeira, a gente ia passando para as prioridades seguintes. Tem que ser assim.
Tem que ser assim. E a gente tem que estar em constante evolução. O clube não pode parar. O clube não pode ficar estagnado. Esses são princípios que eu coloquei para o João Paulo. E outra, né, que evidentemente dessa estrutura não houvesse atropelo. O presidente é o presidente. Tudo bem, ele tem uma decisão final, mas ele não pode atropelar todo esse processo e não, eu não entendo que tudo isso está errado e eu vou fazer assado. Não pode ser assim. Os processos precisam ser respeitados por ele, por mim ou por quem quer que esteja à frente daquilo. Esse é o princípio basilar da coisa. E ele tem respeitado isso, tem respeitado. Obviamente, no começo, com alguns ajustes, tal, mas depois a gente conseguiu a sintonia fina e a coisa andou bem, tem andado bem. O João Paulo tem se dedicado mais às coisas estratégicas, a relacionamento com o CBF, a buscar dinheiro, a relacionamento com patrocínios, enfim, e tem dado certo, tem fluído bem. Ele tem uma parte muito positiva nisso. Ele é muito bom em construir relacionamento, ele é conhecido, ele tem acesso aos clubes, aos presidentes dos outros clubes de Série A, de Série B, em CBF, enfim. E a gente tem que usar o que é melhor dele. E parte da gestão em qualquer coisa é extrair o que é de melhor de cada profissional, de cada pessoa que faz a gestão, e ele tem se dedicado a isso. E nos permitido aqui a fazer com que esse trabalho aconteça e todo o corpo técnico do clube, todo o corpo profissional, efetivamente atue e esteja inserido em cada etapa do que acontece no Ceará. É assim que deve ser, é assim que o Ceará vai evoluir, né? E na blindagem? Os problemas existem, eles não vão deixar de existir, todo mundo sabe, um monte de problema do Ceará foi exposto esse ano aí à torta e à direito. Não adianta ficar empurrando sujeira para baixo do tapete. Os problemas existem, a gente tem que aprender a lidar com eles. E a melhor forma de lidar com essas coisas é falando a verdade, né? Inclusive, sempre foi meu aconselhamento ao presidente a cada problema que surgia, como fale a verdade, busque o público, fale a verdade, coloque a posição do clube. Tem que ser assim. E isso eu também fazia internamente. Os atletas não são imunes à informação, eles têm acesso ao mundo externo, eles não são alienados. Cada vez mais agora, né? São acessíveis. Não só não são alienados, como são acessíveis. Sim. Nem precisa eles buscarem, fazem chegar a eles. Sim. Então, não adianta querer enganar ninguém nem esconder nada. A gente tratou com eles a realidade do clube, mas a cada problema que surgia, a gente mostrava para eles. O problema é assim, não, está superdimensionado. O problema não é desse tamanho, o problema é assim, dessa outra forma aqui, e a solução dele é essa, a gente vai fazer isso. E assim conduzimos o ano do Ceará. Para lidar com o futebol, tem algumas coisinhas que a gente aprende ao longo do tempo, né? Não dá cair de paraquedas no futebol é um problema, você pode gerar problemas nesse relacionamento, mas a gente com o tempo aprende e sabe como fazer, né? Se você assume um compromisso, deu uma data, cumpra. Se você prometeu uma conduta, cumpra. Se você não fizer isso, você perde a credibilidade e não adianta dizer nada. O atleta não confia mais. O atleta de futebol, em geral, é um cara que saiu de casa com 13, 14 anos, normalmente vindo de um contexto socioeconômico difícil, criado num ambiente de competitividade forte, que é o futebol, e que ele pode confiar em poucas pessoas. É assim que o adulto profissional de futebol é formado. Então, é assim que a cabeça dele funciona. Se não se passa credibilidade, se não se passa informação real e que ele possa realmente confiar, não tem como administrar. Então, é assim que a gente tem feito isso durante todo esse tempo. E de uma forma que eu até brinco lá, só a política do clube, os problemas aqui são daquele muro para lá. Do muro para cá é futebol. A gente não tem nada a ver com isso aqui. A gente tem que buscar foco e performance aqui. De resto, a gente vai aqui no dia a dia, administra os problemas financeiros que os impactavam, salário, enfim. A gente buscou durante todo o ano manter ok. Houve alguns momentos ali que o clube atrasou semanas, ou não chegou a emendar um mês no outro, enfim, mas quando isso ia acontecendo, ou quando estava em vias de acontecer, a gente já antecipava para eles, próxima semana está ok e tal, e ia cumprindo o que estava prometido e a coisa andou bem, né? Hoje posso dizer que esse mês passado, outubro, receberam antecipadamente até. Então, está ok, né? Os bichos em dia, tudo ok, e é assim que a gente constrói credibilidade. Não adianta falar e não fazer, porque para eles é mesmo que nada. E nos momentos de
de dificuldade nossa, técnica, por exemplo, dentro do campeonato, para começo de conversa, eles me veem lá todo dia. Então, eles sabem que eu estou com eles ganhando ou perdendo e estou vendo o que está acontecendo. Eles sabem que contam comigo ali para algum problema e tal, assim como o Lucas, né? No dia, por exemplo, da invasão da torcida organizada lá, eu estava lá com eles na linha de frente. Não tenho por que me esconder, não devo nada a ninguém, e estava lá com eles. O que for acontecer com vocês acontece comigo, estou junto aqui e tal. Inclusive, depois, membros da torcida até falaram comigo, não, você está aqui e tal, isso mesmo. Mas tem que ser assim, tem que ser assim. Nos momentos de cobrança mais forte que a gente teve esse ano, por exemplo, a gente chegou a reunir, o Israel, que está aqui, por exemplo, estava junto, reuniu todo o departamento. Eu gosto de vez em quando estar lá na linha de frente. Todo o departamento dos jogadores, a nutrição, todo o departamento, porque o resultado esportivo que é feito não é só o jogador que faz, não. É todo mundo. Aquilo é o resultado do trabalho de todo mundo. E a gente fez nossos momentos de cobrança, algumas mais fortes, sempre internamente, porque é assim que tem que ser feito. Se você faz isso externamente, você joga para a torcida, claro, você acaba perdendo o grupo, tem que saber conduzir, né? Isso, o que ensina é o tempo, a gente já lida com futebol há muito tempo. Uma besteira maldita para um grupo bota a perder esse controle, mas a gente teve sempre essa boa condução, não só nossa, não só minha especificamente, mas de todo esse corpo de gestão do clube, o Lucas, o Sanches, o Ricardinho, enfim. Um dia-a-dia muito bom a gente tem. Eu posso dizer que a gente tem um dia-a-dia muito bom. Esse elenco é bom de trabalho, né? Porque a gente, desde dos piores momentos do Ceará na temporada, a gente sempre dizia, a gente pode discutir que nível técnico, discutir que o time possa ser limitado. Houve, às vezes, a questão de formatação de elenco. A gente sabe que o transfer da janela ali entre o estadual atrapalhou. Vocês poderiam ter feito mais contratações ali antes da Série B, aquele período. Mas sempre foi um time, aquela história do se vai morrer atirando. Sempre foi um time, tanto é que conseguiu resultados no final de jogos também na Série B. É um grupo muito bom de trabalho esse do Ceará hoje. Muito bom, como vi poucos, ou assim, talvez não tenham visto um igual no Ceará. Não tiraram o pé um minuto, a gente teve momentos de oscilação. O nosso campeonato, nossa Série B em si, ela tem esses momentos, e é isso com que faz que a gente não esteja na ponta hoje, a gente acaba... O Ceará deu 3 jogos seguidos, né, Haroldo? Tendo esses momentos de inconsistência, a gente poderia ter um campeonato mais consistente, mas a gente tem um time competitivo. A gente teve, sim, o problema do transfer ban, não vou ficar dourando pílula, é um problema e que gerou consequências. A gente tem limitações financeiras, o Ceará não poderia fazer, por exemplo, pagamento de multa de atletas para... Eu tenho que me adequar a essa realidade. É o dinheiro que tem. Eu não vou gerar para o ano que vem outros problemas. Eu não vou passar para frente o problema que eu recebi. O que aconteceu, mas você acabou falando as contratações feitas meio que na base do desespero no final do ano passado. Eu não quero falar assim, especificamente, porque parece que eu estou fazendo uma crítica a quem estava, e não é essa a questão. Não é essa a questão. Claro. Mas assim, você pensa mais dentro da realidade. É um problema total, que eu tive que conviver e que, tanto por responsabilidade como por questão de gestão, eu não posso causar para frente. Claro. A realidade financeira do clube é essa e eu tenho que trabalhar dentro desta realidade financeira. A folha do Ceará hoje, ela provavelmente é a 6ª ou 7ª da Série B, mas a gente tem capacidade de bons salários, o Ceará tem bons salários, conseguimos formar um grupo competitivo, mas a gente não tinha capacidade, por exemplo, de sair pagando multa. Então, a gente não tinha capacidade de fazer uma compra na janela de julho, por exemplo. Não que tinha. foi o que aconteceu? Só vieram jogadores empréstimos até o final do ano. É a solução que a gente tem que encontrar. Eu tenho que trabalhar com a solução, não com o problema. Claro, né? claro. Mesmo assim, conseguimos boas alternativas. A gente, por exemplo, repôs as saídas que a gente teve. Paulo Vitor saiu, vocês trouxeram o Isso. Eric. A cada saída, né? O Jonathan, a gente buscou o João Pedro, inclusive num perfil bem parecido. Enfim, a cada movimentação a gente trouxe a reposição e mais um extremo que nos faltou lá no começo do campeonato, na saída do Barleta. Sim. Né? E a gente acabou fechando no meio do ano. Então, assim, dentro da realidade que a gente tinha para trabalhar, nós formamos um grupo competitivo, mas principalmente, como eu disse, e falei isso antes do elenco ser formado até, com que características a gente ia buscar, que perfil a gente ia buscar para esse elenco. E é um elenco de cognitivo alto, de mental forte, são ex-capitães, são líderes, e é um grupo que nos dá tranquilidade. Até brinquei na minha coletiva de apresentação, que a gente já tinha trabalhado no dia anterior, surgiu uma opção lá de um bom jogador, tecnicamente falando, para a gente.
hoje está na Série A até, mas era assim, a expressão que usaram lá na hora da avaliação é quebradeira da Bahia. Assim, rapaz, vai gerar problema. Então, a gente nem trouxe. A gente já descartou, porque isso gera problema futuramente. Então, isso, tudo, conseguir manter dentro desse ambiente do Ceará instável, um elenco focado, competitivo e tal, que está brigando até a reta final da Série B, se Deus quiser vai conquistar esse acesso, passa lá pela gênese disso, que é na formatação desse elenco. Ora, você está falando de gestão, e eu sei, e assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande aqui, porque, obviamente, e sendo muito sincero para você, para a nossa audiência, a gente torce para que o nosso futebol ele cresça. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para o Ricardinho, para o Lucas, que vieram aqui nessa temporada. A gente torce para o Ceará subir. É melhor para a gente que o Ceará esteja na Série A, independente de qualquer coisa, para nós é excelente, né? Melhora a nossa projeção financeira. Eu estou contextualizando só para a galera entender que não é benefício nenhum o Ceará não subir para a Série A. Então, dito isso, eu sei que a gente está falando de gestão, mas a gente precisa fazer perguntas que não são... Pensando nos contextos que não são os melhores, né? O Ceará subindo, obviamente, vem mais recursos, vem mais possibilidades de investimento, enfim. Vitrine maior. Mas a gestão também ela é feita de escolhas pensando caso não aconteça, caso não dê certo. Isso é gestão também. O Ceará, você pegou um contexto, você já explicou bastante aqui como é que foi essa chegada sua nessa função. Como é que está o Ceará para 2025, independente de acesso ou não? O Ceará termina o ano. Como é que está essa questão das relações com os jogadores em relação à projeção para o ano que vem, os acordos, os contratos? O Ceará está encaminhado para o ano que vem ter um ano de 2025 mais saudável do que foi 23 para 24? Completando a relação com o mercado, que você falou das dificuldades que o Ceará teve, e a gente sabe que ficava uma imagem mais arranhada no mercado, e mesmo assim vocês conseguiram montar um time competitivo. Até também, só completando o que o Renato está falando, a relação que o Ceará tem no mercado, por exemplo, hoje nós estamos em outubro em relação a que era em janeiro. Bom, concordo, a gente tem que, em termos de gestão, pensar em todos os cenários possíveis. Em setembro, a gente já traçou planejamento, junto com o Danilo Bittencourt, da realidade do futebol, pensando em cenários diferentes, cenário de acesso, um cenário de acesso com dificuldades financeiras, um cenário de não acesso, com projeções para o ano que vem, isso faz parte do planejamento estratégico do clube. A gente elencou para ele o que o clube precisaria, em termos de folha de orçamento, para montar um elenco, inclusive para comprar multas no cenário de Série A, para pagar multas no cenário de Série A, para salário de comissão técnica, para possíveis fretamentos de voos, para melhoria de estrutura, porque o Ceará precisa imediatamente mexer na estrutura ali do nosso CT, campo e hotel, por exemplo, são prioridades básicas que a gente precisa intervir. Tudo isso já faz parte do planejamento estratégico do clube, isso já foi traçado lá em setembro, e isso contempla os cenários possíveis, né? A gente espera que o cenário que se encaixe no planejamento seja de acesso, mas se eventualmente não acontecer, o que é possível, a gente está falando de futebol, já há um planejamento para o ano que vem considerando essa realidade. Qual foi a outra pergunta? Era mais essa questão da gestão do elenco, da relação com os jogadores. Se já tem gente com contrato para o ano que vem, enfim. Sim, está dentro, pensando também em vários cenários possíveis. Lá nos contratos do começo do ano, já há cláusulas de possíveis renovações, com metas alcançadas. Se tiver um acesso, é assim. Se não tiver um acesso, é dessa forma, com valores diferentes. Tudo isso já planejado desde o início. A relação com o mercado é boa. A gente tem... O Ceará é um clube forte, é um grande player do mercado. O Ceará tem capacidade de pagar bons salários. O Ceará é uma excelente vitrine. A imagem ficou um pouco arranhada financeiramente? Talvez, mas eu acho que mais localmente do que externamente. O Ceará é bem visto no mercado. Essa é uma ótima notícia, independente de que divisão o Ceará vai jogar. Isso não quer dizer que não haja problemas. Não, há problemas, mas o Ceará continua forte. O cenário de Série A, ele é o sonho de todo lado, e aí eu imagino como é que você vai ficar. Vou sair um pouquinho aqui da gestão e tudo. A gente falou que você teve em 16... a dificuldade para montar um time do zero. Como é que foi o Haroldo torcedor quando o time ganhou o estadual desse ano? Obviamente, feliz, satisfeito, mas eu passei meses imaginando a cena de a gente campeão e eu recebendo minha família no pós-título ali. E eu tenho, felizmente, alguém gravou isso
lá da arquibancada, da Prêmio, ali, setor Prêmio. Alguém me viu e depois me mandou o vídeo. Disse, olha, eu te filmei recebendo da família. Eu tenho esse registro. Para mim, é algo que eu vou guardar para o resto da minha vida, esse momento. Tenho certeza que meus filhos também, eu tenho 4. Né? Eu tenho certeza que eles guardarão esse momento para o resto da vida, minha esposa também. Foi algo... Eu não consigo nem descrever o que é aquilo. Quando a gente chegou para a final, no ônibus, chegando no estádio, e no trajeto, mas principalmente chegando no estádio, foi diferente aquele dia. Foi diferente. Se vocês pegarem trechos dos bastidores daquele jogo, falas de atletas e tal, estava todo mundo tocado por aquilo ali. O Wagner Mancini se emocionou. Eu até perguntei para ele, tu já viveu isso aqui 300 vezes. Clássicos, jogou no Grêmio, já treinou o Corinthians, enfim, treinou o Grêmio também, já viveu o Grenal, sim. Já jogou clássico pelo Corinthians, já treinou, né? Tu já viveu isso aqui 300 vezes. O que é que tu sente? Ele quase chorando, assim, eu tenho vontade de jogar, eu tenho vontade de ir para o campo, eu tenho vontade de jogar de novo. Tá? Aquele dia foi diferente. Foi diferente. A nossa chegada ao estádio, todo o clima do jogo ali foi diferente. A torcida como estava. Aliás, por falar em torcida, eu fiz isso numa das coletivas nossas lá esses dias, de apresentação de atleta. Mas, assim, é preciso sempre registrar esse agradecimento ao que a torcida do Ceará faz. A torcida do Ceará é inigualável. Inigualável. A torcida do Ceará não precisa que a gente vá fique convocando para ir ao jogo. A torcida do Ceará vai, porque a torcida do Ceará é Ceará. Eu lembro que em 2006, por exemplo, ainda com o Eugênio Rabelo presidente, a gente teve o chamado Jogo dos 40. Era contra o São Raimundo, a gente brigando para não cair numa pindaíba doida, e a gente tinha que chegar aos 40 pontos, e era 40 mil pessoas e 40 pontos, era o jogo dos 40, e estava lá os 40 mil pagantes no estádio. Porque a torcida do Ceará é assim, a torcida do Ceará não torce com o resultado, a torcida do Ceará torce pelo Ceará. E eu tenho certeza que o público em geral, mesmo nos momentos em que há bombardeio de notícias ruins e tal, eles conseguem enxergar o comprometimento de quem está fazendo o futebol do Ceará, dos atletas, do quanto esses caras estão entregando em campo, do quanto a gente tem tentado, do esforço que a gente tem feito para movimentar e para o sucesso do Ceará. Né? Tem uma frase que diz assim, que o esforço é da gente, a vitória é de Deus. Eu acho que a parte do esforço a gente tem feito. A gente espera contar com Deus para que a vitória venha, mas a gente tem se esforçado. E eu sinto e a gente percebe que a torcida do Ceará enxerga isso. E eles têm estado juntos o ano inteiro. O ano inteiro. Mesmo nos momentos dos nossos resultados ruins, logo depois a gente conseguiu retomar o trilho e a torcida já estava junto de novo e tal. Isso é sensacional. Eu não tenho muitas palavras para descrever isso, não, mas do jeito que a torcida percebe o movimento, o esforço de quem está no campo ali, a gente também percebe o movimento que a torcida faz. Todos os jogadores percebem, a comissão percebe, a gente percebe, e é indescritível. Isso é comentado lá dentro, entre eles, entre os jogadores, assim, porque são vários jogadores que já passaram por vários clubes. Eles comentam sobre o torcedor? Comentam, todo mundo percebe. Assim, o jogador gosta do jogo grande, do estádio cheio, o jogador se move por isso. É mais difícil você mobilizar o jogador e manter a concentração num jogo contra um time de menor expressão do que num jogão contra um time grande e tal. Ele está muito mais concentrado e tal. E quando ele vê o estádio cheio, é aquilo. Ele está movido por aquilo. São dos 10 maiores públicos dessa Série B, o Ceará está em 9 deles, né? Quase toda a campanha como mandante, né? Praticamente. Exato. Porque são 9, porque é só o que cabe, né? Tem um jogo no meio... Santos e Paysandu, se eu não me engano. A reabertura do Mangueirão. Em Paysandu e Santos, que é o jogo lá... Exatamente, o jogo em Belém. E só são 9 por causa desse jogo, que poderiam ser 10. De uma torcida comum. Mas compreendo e compreendemos todos que fazem o Ceará hoje. Compreendemos a frustração dos anos anteriores, vindo de um rebaixamento 22, da Série B de 2023. A gente compreende tudo isso. Não tem problema. A gente sabe que a gente entrou nesse cenário e que a gente lida com ele. Eu sou torcedor, eu também senti, eu me frustrei também. E quando a gente faz jogos ruins, por exemplo, aquele jogo da Ponte Preta lá em Campinas, que a gente perdeu, péssimo. Quando a gente... Talvez o pior jogo e gera preocupação. Quando a gente tem um desempenho muito ruim, isso gera, para quem gera preocupação. Quando a gente tem um bom desempenho e não ganha, gera frustração, a raiva de não ter ganho e tal. Mas, enfim, o sentimento... Eu compartilho o sentimento de todo mundo de frustração e de alegria também, nos momentos de alegria. Eu compreendo tudo isso e tento passar para o meu corpo de gestão. Tento passar isso.
para que eles tenham noção da realidade do que é o clube e do que a torcida sente, porque a torcida ela é parte essencial do clube. Eu já ouvi de presidentes de outros clubes que eu queria ter a torcida do Ceará. Se eu tivesse torcida do Ceará, meu clube era outra coisa. É parte do Ceará, isso é parte, é essência. Se você tirar a torcida, esse elemento torcida do Ceará, o Ceará não é o Ceará. Então, não é indissociável. E a gente precisa entender, para conseguir entregar o que o Ceará precisa, entender esse sentimento. Não é que a gente vá gerir para dar satisfação à torcida, não é assim. A gente tem que tomar as decisões que se entende que são melhores para o clube. Não é ser populista, né? Não é ser populista, não é ficar jogando para a torcida, não é fazer aquele teatrinho que muita gente faz. Não é isso. Mas a gente precisa entender o sentimento. Precisa entender o sentimento. E eu acho que todo o corpo consegue ter essa compreensão. Quando é que é mais difícil separar o diretor do torcedor? É quando acontece uma atuação ruim, como você falou, o jogo da Ponte Preta, ou quando acontece uma atuação de arbitragem, como você ficou pistola lá do jogo do Goiás? E com razão, eu me considero... Só um detalhe. Pistola com razão. Perder e ganhar é do futebol, mas quando você perde com um elemento que não deveria ter acontecido, é muito pior. E todo mundo viu o que aconteceu ali. Todo mundo viu. Eu até, na reunião da gente com a comissão de arbitragem lá, iniciei lá os lances, eles mostram o áudio do VAR, os lances. São 5. No pênalti, que é uma mão do Lourenço, por exemplo. 2 entenderam que não foi, 3 entenderam que foi. Eu não vou nem discutir com vocês se foi pênalti ou não foi. Isso como tem um elemento subjetivo aí, não adianta. Então, sempre vai ter um elemento para dizer que foi e um elemento para dizer que não foi. Não adianta eu discutir. E se foi 3-2 já está claro... Que não era um lance claro. E que a gente no mínimo é discutível. Que a gente tem, no mínimo... É discutível. Então, mas eu até dispenso. Como é discutível, não vou ficar debatendo com vocês. Agora, o lance do 2 toques, por exemplo, é objetivo, tem uma câmera. E aí eles fazem lá um arrudeio danado para mostrar que não, olha, tem uma dúvida aqui. Pô, mas se tem uma que é clara... Aí eles admitiram depois que o VAR não observou todas as imagens que poderia ter observado. Enfim, né? Mas gerou... Não só em mim. Vou usar até um termo, desculpa, mas acho que pode ir pro ar. Pode ir. Estava todo mundo puto com aquilo ali. Todo mundo puto. Mas a gente tem que manter um equilíbrio, quem está à frente tem que manter um equilíbrio para não fazer besteira e não prejudicar o clube. Claro. E precisava-se, naquele momento, de também mostrar a indignação publicamente para a gente criar depois os movimentos de chegar até a CBF e fazer nossas reivindicações. O Ceará não poderia ser prejudicado daquela forma e ficar por isso mesmo. Não existe aquilo ali. Naquela mesma semana, a CBF passou, inclusive, a fazer reuniões periódicas com os clubes e a comissão de arbitragem para tratar dessas polêmicas, né? Chamar de polêmicas para a falta de um termo mais adequado, assim. Ou não, até não sei nem se é falta, não, mas para não usar um termo não adequado, mas, enfim, polêmicas. Ela passou a tratar periodicamente com os clubes, então hoje os clubes têm um canal ali para tratar desses assuntos. A gente sempre que provocar essas reuniões na comissão de arbitragem, mas a gente fez o que tinha que fazer. O que cabia ao Ceará foi feito, né? E nesses momentos de derrota, como o jogo da Ponte, o jogo do Brusque, por exemplo, que foi muito mal, a gente termina muito mal o jogo. A gente tem aqui que ter, por mais que eu esteja me corroendo por dentro aqui, mas eu tenho que ter a frieza para tomar decisões e para não transmitir... Passar do ponto, né? Não passar do ponto e não transmitir caminhos errados para o grupo que eu estou gerindo. Nem aconteceu, mas, por exemplo, se eu tivesse na minha cabeça aqui que a gente perdeu o jogo do Santos, você acabou. Eu não posso chegar lá com a cara de maior tristeza do mundo e passando para o grupo que eu acho que acabou. Porque é uma função de liderança. Não se pode fazer isso. Isso não aconteceu, certo? É apenas um exemplo. Então, a gente tem que chegar e dizer, vamos brigar, continuamos na briga e tal. Eles mesmos fazem. Eles se cobram e tal. Como eu disse, a qualidade desse grupo é muito boa. Eles mesmos se cobram, eles mesmos... Vamos lá, perdemos por líder, poderia ter ganho, enfim. Mas a gente tem que conviver, mas tem que saber segurar o torcedor. Porque, além de torcedor, a gente está no momento, né, na gestão. Como é que tem sido essa relação com esse torcedor? A gente falou do estádio, né? O estádio é uma coisa, mas a relação através da imprensa, através das entrevistas e no dia a dia. Você encontra torcedores do Ceará por onde você vai, você deve ser abordado todos Inclusive os dias. Dentro de casa. No mínimo 5 aí, né? Os 4 filhos e a esposa, no mínimo, aí são 5 pessoas interessadas, né? Como é que tem sido essa relação? Eu fiz uma breve
pesquisa, né? Como é que chama na pesquisa eleitoral? Enquete. É uma enquete, né? A gente fez uma sondagem. Pô, vou conversar com o Haroldo. O que é que vocês acham dele? E você tem você é bem quisto pelo torcedor, você é bem visto pelo torcedor. Como é que tem sido essa relação? Você sente isso também? Mais apoio? Tem cobrança? Tem muita explicação? Como é que tem sido esse dia a dia com o torcedor do Ceará? Bom, eu tenho tentado fazer, eu acho que esse é o caminho correto também, tentado fazer de uma forma muito transparente tudo que é feito no Ceará. Por exemplo, no começo do ano, a gente convidou a imprensa, até daqui foi o Danilo Queiroz, a gente convidou a imprensa convencional e a mídia alternativa para estarem presentes, para a gente fazer como é que a gente chama aquilo? Um workshop, sei lá, uma demonstração de como funcionavam os processos do Ceará em relação ao departamento de futebol. Não todos, porque não daria tempo, mas os principais. Gostei do termo Open House, viu? Tá alto nível, viu, Israel? Vocês puderam ouvir, vocês imprensa, puderam ouvir dos próprios profissionais diretamente como tudo acontecia, e eu liberei para perguntas. Só, aqui não vai ter gravação, vocês podem perguntar o que vocês quiserem deles aí. Isso é uma forma de levar para o público, por meio dos canais de comunicação, a realidade do clube. A gente precisa fazer isso. O clube não pode se enclausurar, a gente toma aqui as decisões, eu não dou satisfação para ninguém, deixa lá todo mundo chiar e pronto. Não pode ser assim. Eu tenho que limitar meu ouvido para não ser influenciado pelo externo a ponto de comprometer minhas decisões. E nem posso tomar decisões para dar satisfação ao externo. Mas eu preciso demonstrar o que eu estou fazendo. Eu não posso ser um cara enclausurado, a gestão enclausurada, e não dar acesso ao torcedor, não dar satisfação nenhuma. Como eu disse, a torcida é parte essencial do Ceará. O Ceará é o que é pela torcida. O Ceará tem potencial de mercado e financeiro pela torcida. Se você tirar esse elemento, o Ceará não tem audiência. O Ceará é das maiores audiências de TV do campeonato. Se você tirar o elemento torcida, não é o Ceará. Então, essa é uma parte que precisa ser considerada dentro do processo Ceará. E é isso que a gente tem feito. Chamei também o conselho. Inclusive, quando o presidente do conselho ainda era o José Barreto, e ele perguntou, disse, aí, quem vai? Não, nem me importa se é situação ou oposição, eu quero transmitir aqui o que está acontecendo. Até pensando não só em dar transparência e mostrar o que está acontecendo, mas numa sucessão. Claro. Alguém vai assumir isso aqui. Alguém precisa entender o que está acontecendo aqui. Claro. E essa coisa de cair de paraquedas, alguém passar a viver aquilo lá que nunca tenha vivido, é um problema. O futebol é complexo. O futebol é altamente complexo. O futebol não é uma empresa qualquer, não. O futebol você vai lidar, por exemplo, com atletas que têm uma alta remuneração, mas, como eu descrevi aqui o contexto de formação do atleta, são, às vezes, algum mais difícil de lidar. Se você fala uma besteira, você bota a perder. Futebol não é uma coisa simples de lidar. Com treinadores, alguns mais teimosos do que os outros, ou alguns mais flexíveis, mas você tem que estar no dia a dia ali, sabendo dos limites de atuação de cada um. O diretor de futebol tem que fazer isso, o executivo tem que fazer isso, o treinador tem que fazer isso, sem atropelar as funções, mas isso aprende lidando. Então, se chega alguém que vai lidar com isso sem nunca ter feito, vai possivelmente ter problema. Então, eu já quis ali demonstrar para as pessoas do clube, potenciais sucessores, enfim, o que está acontecendo, como funciona. E, inclusive, eu pedi aos conselheiros que compareceram no dia que transmitissem aos demais, levassem, não sei se foi feito, mas que levassem aos demais. Conhecimento a gente tem que compartilhar. Não adianta nada eu ter um monte de conhecimento aqui e morrer com ele e não transmitir para ninguém. Você acha que há um gap ainda entre clube e imprensa? Não no sentido só da opinião. Eu acho que você também já falou aqui sobre a gente é limitado com as informações e provavelmente vai errar na nossa análise, seja do campo, seja fora dele. Mas você acha que há um gap? É possível melhorar? Se possível, você já pensou como? É uma coisa que vocês também pensam isso? Acho. Não sei se é exatamente um gap, mas eu acho que poderia haver, sim, uma relação melhor, talvez mais eficiente. Tento, da minha parte, sempre ser acessível, nem sempre eu consigo, porque meu WhatsApp de manhã está uma carrada lá, nem sempre consigo ver tudo, mas eu tento sempre responder. Demandas de entrevistas, por exemplo, eu sempre encaminho para o Israel, porque eu acho que, mais uma vez, é o processo correto e eu respeito os processos. Ele é testemunha disso, ele sabe o que eu estou dizendo. Eu não atropelo. Não atropelo, pode ser quem for me demandando qualquer coisa da imprensa, eu vou, fale com o Israel. Pode ter uma participação no rádio de 2 minutos. Eu falo com o Israel, agende aí, não tem problema. Não sei por que não fazer. Eu acho que é o melhor caminho. É o melhor caminho. Ele tem minha agenda disso. Então, respeito os processos. Acho que a gente pode evoluir. Da minha parte, contem comigo sempre.
Eu acho que a imprensa precisa ser entendida como um meio de comunicação com o externo e não como um inimigo. Nunca vai ser um inimigo. A gente precisa passar as informações. Eu sei que, por vezes, eventualmente eu vejo, ouço alguma coisa, assim, eu não consigo nem ter tempo para... Eu leio os jornais. Assim, é o que eu praticamente vejo, assim, todo dia, né? Assim, ordinariamente, eu leio os jornais. Mas eu não consigo, normalmente, ter tempo para parar, por exemplo, para assistir um debate, não né? sei como é que chama hoje em dia. Podcast no YouTube? Sim. Um podcast. Uma live. Uma live. Ou ouvir um programa de rádio inteiro. Não consigo fazer isso, não cabe no dia. Eventualmente, eu faço. E às vezes, a gente sai umas informações assim, sem pé nem cabeça, que a gente... distorcidas. Algumas a gente até vê que são ferinas mais do ponto. Mas, enfim, é o que se vive. Não pode se tratar como inimigo. O que a gente tem que fazer? Se você constatou ali que a informação está equivocada ou que passou do ponto, mas de boa fé, tenta fazer chegar a informação correta. Né? Para isso, a gente usa a estrutura do clube, demanda, por vezes, o Israel, o Pádua, que é o nosso diretor, e a gente tenta fazer. Nem sempre consigo fazer isso, porque o tempo é realmente escasso, e a coisa mais cara que a gente tem é o tempo. Mas, sempre que possível, eu tento. Tem mais 2 últimos assuntos aqui, Haroldo, para a gente ir para a reta final. Um deles é uma notícia triste, né, dos últimos dias, que foi a lesão do Luiz, né? A gente, inclusive, fez matéria especial do retorno, né? E foi uma entrada, assim, que acabou acontecendo, porque o João sente a cãibra, aí cai, ia vir o Raí, o Léo deixa de colocar o Raí, chama o Luiz disse até que ficou um pouco assim, pô, será que sou eu mesmo? E foi, o João se levanta, tinha condição de continuar ali, dava para ter ido no sacrifício, mas o estádio já tinha comemorado como um gol, o Luiz entra, joga ali os 8 minutos contra a Ponte, aí contra o vésperas do jogo contra o Paysandu vem a lesão, né? E o Luiz é um desses caras que a gente comentou aqui do elenco, né? Um representante, um símbolo, um ídolo da história do Ceará. Como é que foi conviver com mais essa dolorosa, literalmente, notícia, né? Como é que foi ali esses momentos e como o clube também já deu... Não no sentido médico, né? Porque é de praxe, mas eu digo o ambiente mesmo, com ele, né? O Luiz, inclusive, era para ter vindo para o Ceará já em 2016. Ele estava lá, o clube chegou a negociar com ele, mas naquele momento não fechou. E acabou vindo em 2017 e virou o Luiz Otávio do Ceará, né? Como todo mundo o vê e conhece. O Luiz é um cara sensacional, além do profissional. Ele é um profissional de conduta irretocável e faz mais até do que qualquer profissional. Assim. Ele é identificado, ele gosta, mesmo nesse período de lesão, de recuperação. Ele estava ativo no clube, ele está participando, ele está engajado, ele está junto com o grupo. Enfim, o Luiz é nota 11, como eu já disse em outras oportunidades. E uma pessoa fantástica também. Ele é homem, assim, na acepção do termo de hombridade, né? Já teve oportunidade de sair do clube nos melhores momentos dele, e recusou e ficou no Ceará e sempre vestiu a camisa. Enfim, teve resultados bons e resultados ruins. Isso não desfaz a pessoa nem o profissional que ele é. E foi isso que eu tentei no final do ano, na época dessa lesão, a gente anunciou ali a renovação do contrato dele para que ele pudesse se restabelecer, passar para todo mundo. Infelizmente, ele voltou bem 100%. Alguém pode achar que anteciparam a volta, nada disso, pelo contrário. Ele queria porque ele quer participar e tal, ele tentou antecipar o protocolo, ele ficava no médico pedindo liberação e o médico segurando, ele cumpriu o protocolo integralmente, ele só foi liberado quando cumpriu integralmente, só passou para treino em campo aberto quando isso foi possível, então foi totalmente respeitado o protocolo da recuperação dele. Num lance de fatalidade, infelizmente eu estava presente no treino, inclusive, ele escorregou e se apoiou nesse pé que escorregou e fez um movimento de torção. Infelizmente, ocasionou nova lesão, no mesmo joelho, inclusive recém-operado. Se fosse no outro joelho, teria também causado, porque o movimento, a mecânica... Não tem nada a ver com o fato de ter sido no mesmo joelho da lesão, né? Se fosse no outro joelho, também teria tido a lesão, porque a mecânica faria isso. É fatalidade, né? Fatalidade. Assim como, por exemplo, a do Fernando Miguel no começo do ano, ele vai fechar uma jogada e acaba ficando com o pé preso. Fatalidades, coisas do futebol. Mas a gente está junto com ele, falei, na primeira cirurgia dele. Eu fui ao hospital, fui visitá-lo no hospital, no período ali
enquanto ele não tinha alta. Fiz questão de fazer isso. O clube tem um protocolo de acolhimento com quem faz cirurgia. Fizemos isso com todos, porque a gente precisa que essas pessoas os caras não são máquinas, eles são pessoas, e a gente precisa que eles se sintam acolhidos e parte do clube, ainda que estejam num processo de recuperação. A gente tem hoje o Richard, tem o Gabriel Lacerda, vai ter agora de novo o Luiz Otávio. Enfim, a gente está junto com eles. Eles não estão ali simplesmente para se recuperar, o clube está junto com eles. Essa visão é outro legado que eu quero deixar ali no Ceará. As pessoas precisam, para ter esse engajamento e foco o ano todo, mesmo com pressão, precisam gostar daquilo ali, gostar de onde trabalham. Não é simplesmente um contrato. Eu estou aqui, estou pensando no meu contrato do ano que vem, eu tenho que ter uma performance boa, porque eu tenho que ter outro contrato do ano que vem. Não é só isso. Não é só isso. Então, a gente tenta criar um ambiente saudável e agradável para as pessoas que trabalham ali. E a gente tenta fazer isso. O trabalho da Eliette, que é a nossa assistente social, é fantástico, fantástico. Ela vai muito bem, é um excelente profissional, tanto com as famílias dos atletas como com os atletas. Por exemplo, e ela trata com confidencialidade os assuntos que ela precisa manter em confidencialidade, porque alguns são mais, enfim, íntimos das famílias, e a gente respeita. Mas a gente sabe que, por exemplo, famílias chegam para ela e dizem: a gente está tratando esse assunto com você porque a gente sabe que o clube é diferente. E eles procuram a ajuda do clube. E isso a gente tenta passar para eles. E da mesma forma com o Luiz. O Luiz é um cara que ele vai ter o apoio que ele precisar do clube. Ele, infelizmente, vai ter que se submeter a um novo processo cirúrgico, vai ter um longo período de recuperação de novo. É difícil passar por um processo desse, tendo acabado de passar por ele. Claro. Mas eu falei com ele, inclusive, eu disse: Luiz, a gente nem sempre compreende o que Deus prepara para a vida da gente, mas a gente precisa atravessar. Vai ser o melhor caminho, né? Enfim, se apegar com a força que ele tem, que ele é um cara forte, não só fisicamente, mas mentalmente também. Fisicamente, as métricas dele são maiores do que quase todo mundo. Ele é um monstro, mas assim, mentalmente também. E superar, caminhar de novo, cumprir o processo de novo e, se Deus quiser, daqui a pouco ele estará de volta e bem para fazer o que ele sempre fez pelo Ceará. Meu último assunto aqui, o Haroldo, é sobre a categoria de base. Se nesse fluxo, nesse processo, esses processos de melhoria na leitura... O Ceará acabou de... Um profissional do Ceará acabou de ser contratado pelo São Paulo, né? O Diego Ângelo foi trabalhar, inclusive, estava no profissional do clube e acabou sendo contratado lá acho que para a gestão da base lá, para o mercado lá também. O Ceará tem investido nessa área também pensando na base, porque a captação acaba sendo antes do profissional, né? Mas como é que tem sido essa gestão profissional na categoria de base? Quando o Ceará tem uma direção para a categoria de base, né, que não está no meu guarda-chuva. Mas a gente tem boa relação, a gente viu ali no começo, quando logo que a gente chegou, foi um dos problemas que a gente identificou. Havia uma dificuldade de interlocução, a gente construiu essa integração. Hoje tem um grupo que funciona com o Sanches, com o Ricardinho, que o Ricardinho tem, inclusive, viajado para alguns jogos da base, de competições. A gente tem feito essa integração, a gente tem pleno conhecimento dos jogadores da base. A gente, hoje, por exemplo, do mesmo jeito que numa reunião do conselho, lá no final do ano, logo que eu tinha assumido, eu disse lá: apostem no Jonathan, um cara que está pronto, está maduro, vocês vão ver e tal. A gente tem um jogador, o Melk, por exemplo, um cara de bom potencial. Enfim, temos visto, precisa avançar nisso, há dificuldades ainda nessa integração, mas a gente já iniciou esse processo de melhoria, espero que avance. Obviamente, tanto com profissionais como com atletas, será precisar suprir alguma vaga. O primeiro foco é a base. Antes de contratar um atleta qualquer, a gente vai ver se na base há condições naquele momento de suprir isso. Nem sempre vai haver, né? Nem sempre o atleta está pronto. A realidade de competições de base é diferente da realidade de competições no profissional. Mas a gente busca, junto com a equipe técnica da base, por exemplo, o Ceará precisou de um zagueiro. Esse cara está pronto? Ele vai dar conta? Tal. Às vezes o feedback vem deles mesmos. Ainda não dá. Então a gente tem que buscar. Profissionais, a mesma coisa. O Diego subiu da base. Foi para o departamento de mercado do Ceará. Ele vai ter um crescimento na carreira agora, foi para o São Paulo, voltou para a base, mas numa função além do que ele tinha na base do Ceará.
Enfim, a gente tem que criar esse processo, obviamente, desde que com os profissionais, por exemplo, a gente não desfalque a base. Se eu tiro um profissional lá, eu posso criar um problema, né? Então, a gente tenta fazer de uma forma que não crie problemas para a base, também para o funcionamento de lá. Mas temos ido bem, temos o que evoluir, tenho conversado com o Israel, tenho conversado com o Sandro em alguns momentos. A gente tem o que evoluir, mas nessa relação base profissional. Mas já estamos bem melhores do que quando eu cheguei. É isso, Caião. Queria agradecer de novo o Haroldo pelo tempo, pela disponibilidade de falar com a gente, pela transparência também, de responder tudo de forma muito clara. E esperar, né? Porque não está morto quem peleia, tem 4 jogos, o Ceará tem grande chance, sim. Acho que pode surpreender, ser aquele foguete que todo ano na Série B tem né? Que passou o campeonato quase todo fora do G4 e consegue subir. Teve um ano que o América Mineiro não esteve em nenhuma rodada no G4, acho que foi 2019, se eu não me engano. Ele não teve nenhuma rodada e ele chegou na última dependendo de si apenas para subir e acabou nem ganhando o jogo. Que ele, em casa, acho que ele não empata, eu não lembro. Mas dependia, uma vitória dele simples, ele estava na Série A, sem ter estado nenhuma rodada no G4. O América de Natal em 2006 também, que foi na reta final, é o primeiro ano de pontos corridos que ele conseguiu subir. Ano passado, o Juventude veio para cá, conseguiu uma vitória no próprio Ceará, contra o próprio Ceará e conseguiu acesso. Vila Nova bastava ter ganho a descer rebaixado em Natal. Eu acho que nessa altura do campeonato o Juventude está fora do G4, se eu não me engano, ou o Criciúma, não lembro agora. Eu acho que é o Juventude. Juventude e Atlético Goianiense estavam fora do G4. Com uma sequência assim, de uns 4 empates, 4 resultados ruins, que eles tinham agora vai, e não ia. Mas no final eles conseguiram esse gás e subiram, né? Espero que aconteça com a gente. O importante é que a gente termine a 38 dentro do G4. Né? Isso é uma lição que eu aprendi com o Anderson Moreira, né? Não importa como começa, importa como termina. A última rodada é a que vale. Haroldo, boa sorte. Que seja realmente... Eu falo de sorte porque já está bem claro, né? Nessa 1 hora e alguma coisa que a gente está gravando, que trabalho existe, né? Que há todo um afinco, há todo um profissionalismo. Então, desejar sorte nessa reta final, que realmente venham os resultados, que Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, América e Guarani fiquem pelo caminho, que o Ceará consiga as vitórias necessárias e que a gente possa, em outro momento, daqui a algumas semanas, estar conversando novamente com o futebolês aqui, seja na rádio, seja na TV, com o Haroldo, agora diretor de futebol do Ceará, na Série A do Campeonato Brasileiro, independente se vai ficar ou não para o ano que vem. Esse é o nosso desejo, sincero, que venham aí esses dias aí de muito trabalho e que toda a energia positiva possa ser levada aí para vocês. Que assim seja, esperem sempre de mim disponibilidade e transparência. Eu sou sincero, eu ajo assim, não só aqui com vocês, com todas as pessoas com as quais eu interajo. Eu acho que esse é o melhor caminho para qualquer coisa na vida. Sim, espero que a gente consiga esse acesso. Na primeira entrevista, já no começo na minha chegada, eu já disse que não é admissível o Ceará não brigar por um acesso. A gente está brigando por um acesso. Eu espero que ele se concretize e que esse trabalho continue ainda mais respaldado por um acesso, quem sabe, né? Se Deus quiser, Deus permita. Hoje à noite vai estar na televisão? Sempre. Acompanham todos os jogos possíveis. Hoje à noite, aquele velho secador. Hoje no dia da gravação? Mais importante do que isso é a gente fazer a nossa parte. Isso a gente tem que fazer a nossa parte. Eu quis só brincar nessa reta final, porque é o que a gente normalmente vai fazer lá, pega o controle, vai assistir hoje no dia da... Quem vai estar vendo, já vai estar vendo na sexta-feira, já vai ter acontecido. Ou o Ceará está a 3 pontos do G4, ou a 4, ou a 5. Se o Novo Horizontino perder, a 3. Se empatar, a 4. Se ganhar, e o Ceará fica a 5 pontos do Mirassol. Esse é o cenário possível para sexta-feira, que é o dia que esse programa vai ao ar. Seja a 3, a 4 ou a 5, o mais importante é o Ceará fazer a parte dele. Vencer domingo, não adianta que nada dos outros são os outros. Perfeitamente, isso aí tá bem claro. Haroldo, mais uma vez, obrigado Israel, a todo mundo do Ceará, a gente agradece demais. E na próxima semana, na próxima sexta-feira, a gente volta aqui no YouTube com mais um convidado. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, porque o Papo com Futebolês sempre é nesse nível de excelência, não é não, Caião? Exatamente. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.